gente vai falar agora um pouquinho sobre remoções e despejos que têm acontecido em todo o Brasil. Instituições e movimentos sociais organizam amanhã um ato online internacional contra esses despejos e remoções. O evento é parte da campanha de Despejo Zero. Ele vai ser transmitido ao vivo por plataforma digital e vai contar com representantes da ONU e de lideranças de movimentos sociais do México, Itália, Estados Unidos, Índia, África do Sul, Espanha, além, é claro, do Brasil. Para uma conversa sobre como essas violações têm atingido a população mais vulnerável aqui no nosso país, nós temos a participação hoje do Instituto Polis, representado pelo Nelson Sauli Júnior, que é advogado, doutor em Direito Urbanístico, coordenador pelo Instituto Polis da equipe de apoio da Plataforma Global do Direito à Cidade. Além disso, ele é também professor de Direito da PUC e membro das comissões de Direitos Humanos e de Direito Urbanístico da OAB São Paulo. Nos acompanha também nessa conversa Benedito Roberto Barbosa, o Dito, que integra a União dos Movimentos de Moradia e a campanha Despejo Zero. Dito, Nelson, um prazer recebê-los. Tudo bem com vocês? Sim, tudo bem. Prazer estar aqui com você. Tudo bom, Nelson? Tudo bom, Thalita? Tudo bem, prazer grande estar aqui também. Tudo bem, pessoal. Quero que vocês comecem falando um pouquinho sobre essa situação que a gente vive aqui no país. Bom, desde que a pandemia começou, a gente já noticiou alguns despejos aqui no Bom para Todos, despejos que acontecem muitas vezes com violência, pessoas que ficam sem ter onde morar nesse momento que é tão importante, você ter um teto, você ter uma casa para fazer isolamento social. Então, eu queria que vocês começassem dando um panorama para a gente desse problema que enfrentamos, para depois a gente discutir, inclusive, apontamentos para solucionar essa situação. Vamos começar com o Nelson, depois eu vou com o Dito, pode ser? Não, acho que pode começar com o Dito, que ele está até com um relatório aí do levantamento que foi feito sobre situações de despejo aqui no Brasil, né? Foi feito um mapeamento, né, por várias organizações. Acho que ele podia dar essas informações primeiro. Maravilha, vamos lá, Dito. Bom, então, a gente está num momento, né, extremamente difícil no Brasil, né? Um momento também que a gente, desde março, de início de março, quando foi, vamos dizer assim, decretado por vários estados do Brasil o distanciamento social, né? O governo federal, por exemplo, não queria, né? Atuou o tempo inteiro, né, na contramão da orientação aí da Organização Mundial de Saúde, né? E a gente percebeu, né, que no Brasil, né, enquanto movimento popular, movimento social, né, começava também no mesmo período dessa agenda, né, do avanço da Covid-19 também por todo o Brasil e o processo de contaminação, com mortes já também, né, a gente percebeu, né, que já estava acontecendo no Brasil também uma série de ações de remoção e de reintegração de postos, especialmente aqui no estado de São Paulo, no primeiro momento, né, a gente... como a gente atua nos movimentos de moradia aqui no estado, né? A gente percebeu no interior do estado de São Paulo, por exemplo, o início, né, de uma agenda, né, de remoção e de reintegração de posse lá na cidade de Ribeirão Preto, né? Região mais rica aí do estado de São Paulo, das mais ricas do estado de São Paulo, né? Lá da região de Ribeirão Preto, e muitos despejos, muitas remoções, Thalita. E assim por diante, foi em várias regiões do estado e depois aqui na capital e região metropolitana também, especialmente aqui na região do ABC, em São Bernardo do Campo também, com muitas remoções. Então tem remoção hoje, né? Teve remoção, né, no início já da pandemia, né, no estado do Amazonas, né, lá em Manaus, né, reintegração muito grande numa ocupação chamada Monte Oreb, e depois em outras regiões do Brasil, mas principalmente também, especialmente também, como eu disse para você, aqui no estado de São Paulo. No dia 7 de maio, por exemplo, ocorreu uma reintegração de posse, inclusive com força policial, né, aqui no interior do estado, o que nos forçou aí a buscar, né, e nos obrigou mesmo, do ponto de vista da nossa organização, mobilização dos movimentos populares, né, o apoio de diversas entidades para pedir ao Tribunal de Justiça, em parceria com o CONDEP, né, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, o pedido, né, vamos dizer assim, de suspensão, que o tribunal atuasse para suspender as reintegrações de posse aqui no estado de São Paulo.
Só que o tribunal, de maneira muito insensível, né, não se posicionou em relação a essa questão, disse que não poderia interferir na autonomia dos juízes, né? E aí a gente, então, as entidades, movimentos populares, em articulação, né, com o Observatório de Remoções, né, e diversas outras entidades, como o MST, o MTST, a União de Moradia, Central de Movimentos Populares, né, ingressamos, então, com um pedido, né, junto à relatoria da ONU, né, o relator é um indiano, né, chamado Balakrishna Rajagopal, pedindo para que ele pudesse se posicionar, né, em relação ao Brasil, e ele fez um pedido veemente para que o Brasil parasse as remoções e os despejos, mas mesmo assim isso não aconteceu, né? Muitas remoções ainda continuam ocorrendo no Brasil nesse momento, né? Como o caso lá do Quilombo Campo Grande, no sul de Minas Gerais, né? Ou aqui na cidade de Diadema, agora no dia... por volta do dia 20 de agosto, né, a gente também assistiu uma reintegração de posse muito violenta também aqui na cidade de Diadema, bem perto da gente aqui também no ABC Paulista, né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo, né? Por isso que amanhã, né, no dia 4 de setembro, nós estamos agendando, né, vamos dizer assim, né, esse ato internacional, né, esse encontro, né, com o relator da ONU, para apresentar para ele, então, esse quadro das denúncias, né, das remoções e dos despejos no Brasil nesse momento, né? Tanto das ameaças, Nelson, quanto também das sim. reintegrações. Há 15 dias, inclusive, o Instituto Polis participou aqui com a gente, falando exatamente sobre esse despejo que aconteceu em Diadema. E a gente conversou com o defensor público do Estado, a gente conversou com uma pessoa que tinha sido despejada, relatando, de fato, a violência com que foi feito esse despejo ali em Diadema. Acho que vocês falaram e o defensor, acho que foi com o Juscelio, né? Juscelio, exatamente. O Juscelio esteve aqui com a gente, conversando e fazendo essa denúncia sobre a maneira como esse despejo foi realizado. E o defensor que esteve presente junto nessa conversa, ele denunciou como o Poder Judiciário e o Poder Público tem sido violador ao permitir situações como essa. E é nesse sentido que eu queria que você fizesse um apontamento, Nelson, porque, de fato, passa por várias instâncias ali antes de ser feita essa ação. E esses poderes poderiam fazer com que isso não chegasse a esses fins. Sim. Vamos lá. Bom, no âmbito, vou pegar primeiro o internacional, e não que seja uma questão tão longe, mas o Brasil ele tem compromissos e obrigações, né, com várias convenções e tratados de direitos humanos, e um deles é que tem os direitos econômicos, sociais e culturais, onde está o direito à moradia, né, os direitos sociais. E já existe, né, uma norma interna internacional que é como se deve fazer, né, nessas situações que vai ter o despejo. Tem várias medidas preventivas que precisam ser feitas numa situação normal, né? Eu não vou me estender aqui, mas, por exemplo, não fazer despejo à noite, as pessoas realmente serem informadas que tem algum despejo, saberem que tem um processo na justiça contra elas, coisas que parecem normais, mas aqui no Brasil não é. Desde já faz mais de 30 anos, né, que acho que tanto eu como o Benedito aí atuamos, né, com essas questões desses conflitos aqui no Brasil e em São Paulo, principalmente. Bom, e nós estamos vivendo uma situação justamente anormal, né? Pegando esse termo, se é o mais correto ou não, mas, enfim, tudo modificou, tanto que se está remunerando as pessoas, né, em todo o mundo, porque não tem renda em razão de não poderem trabalhar por toda essa questão da pandemia. Então, seria muito lógico, né, apesar esse argumento que o Benedito falou, né, do tribunal aqui, de que feria a autonomia do juiz, nesse momento teria que se ferir a autonomia, se é que realmente está se ferindo a autonomia ou se está estabelecendo uma norma geral que é de conduta, né, nos processos que sejam referentes a essa matéria, como há outras normas para outros tipos de assuntos. Então, na situação excepcional que nós estamos, claro que tudo tem que ser na excepcionalidade. O mais lógico seria paralisar todas essas possíveis ações que tenham decisões na justiça de despejar, de remover as famílias, né? Não, nem entrando no mérito, se são válidas ou não, se são justas ou não. Então, tem esse aspecto, mas na perspectiva internacional. No âmbito nacional, o nosso Código de Processo Civil, né, o famoso Código de Processo Civil que nós temos, que foi modificado há uns 5 anos atrás,
estabeleceu claramente que nessas situações precisa ter mediação. Tá lá, tem um artigo específico no Código de Processo Civil que fala todos os conflitos urbanos e que estejam relacionados à posse, propriedade, que tem esse caráter coletivo, como são todos esses que nós estamos enfrentando, precisa ter uma mediação, né? Precisa ter uma necessidade de buscar, né, uma negociação, um acordo, e me parece que esse é um ponto-chave, né, que também deveria estar dentro de uma excepcionalidade, que não havendo a possibilidade de primeiro fazer a mediação, e no caso de não chegar a uma mediação, a uma boa solução, a solução mais adequada é não ter o despejo, né, pelo menos enquanto tiver essa situação excepcional. Então, existem, né, dentro do nosso sistema, claramente, possibilidades, não é necessário um relator da ONU vir informar o Brasil, né? Claro que ajuda, mas existe claramente normas, nós não estamos um país que não tem nenhum tratamento sobre essa matéria, é uma questão de realmente cumprir e observar essas regras, né, que já estão estabelecidas. E essa campanha que está sendo lançada, né, esse mês, e amanhã vai ter essa live internacional, busca, acho que, alertar, né, sensibilizar essa problemática que está acontecendo aqui no Brasil e buscando, então, justamente constituir aí um movimento mais amplo, né, de buscar apoio também com outros setores, mesmo no âmbito das Nações Unidas e instituições, algumas já parceiras, como Defensoria Pública, para levar esse tema mais relevante também, né, no âmbito aí de como é também tratado, né, levado as questões referentes à pandemia do Covid-19, e esse é um elemento que não tem chamado atenção, né, se chama muito atenção, claro, com os problemas mais diretos com relação à saúde, mas essa problemática tem que estar vinculada, associada com esse momento excepcional e a situação grave que nós estamos vivendo no Brasil com relação à pandemia. Sim. Dito, inclusive, a campanha Despejo Zero tem atuado no Congresso também. Há uma discussão de uma lei para que, nesse momento, essas remoções e esses despejos não aconteçam, de fato. Mas é uma discussão que ainda está acontecendo, essa lei ainda não foi aprovada. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. Exato. Essa lei, na verdade, é fruto também de já solicitações que foram feitas, né, para esses órgãos públicos por organizações. Isso, quando começou a pandemia, já no mês de março, abril, foi justamente feito com justificativas legais, técnicas, jurídicas, a necessidade da suspensão, né, dessas ações em razão da pandemia. E essa lei é fruto justamente, né, desse movimento que ocorreu já desde março, né? E o que a gente espera é que essa lei possa vir a ser aprovada o mais urgente possível, porque é uma situação emergencial e também excepcional. Infelizmente, né, nós temos um governo brasileiro que não está, né, comprometido com os direitos humanos, então, numa outra perspectiva, poderia até ter sido editada aí, dentro daquelas instruções todas sobre a pandemia, já um tratamento sobre essa questão, né, como foi feita, por exemplo, com relação à possibilidade de requisitar imóveis, né, para fins de saúde, poderia também ter já tratado essa problemática dos despejos e até também permitir a possibilidade da requisição de imóveis temporariamente para essas situações emergenciais com relação à moradia. Claro. Dito, é importante essa denúncia em âmbito internacional, que inclusive reúne outros países, movimentos de outros países, para fazer essa denúncia do que tem acontecido no mundo em relação a despejo? O Mick, acho que o Mick está desligado. Aqui, sim. Como eu estava dizendo, Thalita, né? Thalita Nelson, né? É que a cara de pau dessas autoridades brasileiras, né, é tão grande, né, que eles não se constrangem por nada, né? Nem o Poder Judiciário, né, especialmente aqui o
os tribunais de justiça, né, que já poderiam ter emitido, né, um provimento para suspender as remoções e reintegrações de postos de caráter coletivo e individual aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Aliás, viu, Thalita, o estado do Paraná já emitiu essa recomendação, inclusive esse provimento para suspender durante a pandemia despejos, né? Se o estado do Paraná pode, né? Olha o Paraná, que é extremamente conservador, né? Por que aqui, né, no estado de São Paulo, isso não acontece, né? E a outra questão também, a gente aprovou, por exemplo, lá no Congresso Nacional, com muita briga, porque derrubou um veto lá do Bolsonaro, do PL 14010, que suspende os despejos, nesse momento, dos inquilinos, na relação locatícia, né? PL 14010 de 2020. No domingo agora, nesse domingo agora, recebemos uma denúncia, eu de manhã aqui em casa, que uma senhora lá, uma intermediária de um cortiço, né, na rua Aureliano Coutinho, no centro, perto ali do shopping Higienópolis, de uma área ultravalorizada aqui no centro de São Paulo, né, removendo famílias naquele cortiço por ação de uma intermediária desse cortiço, pessoas que já pagavam aluguel ali há 30 anos, né, removendo por pressão, aparentemente porque há um interesse imobiliário nesse imóvel. Ou seja, mesmo com a lei federal aprovada, né, você vê, né, cumprimento de ordem de remoção nessa relação locatícia, no caso desses moradores desse cortiço ali no centro de São Paulo, né? Então, aqui não se respeita, né? Quando é para patrocinar o interesse do setor imobiliário, ou do latifúndio, ou das madeireiras, das grandes corporações, né? Não se respeita direito nenhum das pessoas mais pobres. É isso que tem acontecido. Mesmo assim, é fundamental, né? Como já disse aqui o Nelson, né? A gente continuar lutando, inclusive para aprovar o PL lá agora, o 975, né? Da deputada Natália Bonavides, né? Que suspende os despejos coletivos, mas a gente sabe em que pese, né, que a importância da aprovação e da luta da aprovação da lei, né? É fundamental que a gente também consiga continuar pressionando e lutando para, de fato, paralisar as remoções dos despejos no Brasil, né? E a denúncia internacional é nessa direção, para ver se, pelo menos, né, esses governantes aqui, o governo brasileiro, né, tem um mínimo de vergonha, né, de bom senso, né, porque muitos países, né, durante a pandemia já tomaram medidas nessa direção de suspensão de despejo e remoção, pelo menos aqui no Brasil, se aconteça alguma coisa nessa direção, né? Porque a situação, né, é alarmante, né, é trágica e é uma calamidade, né, que milhares de famílias aqui no Brasil nesse momento, né, estejam ameaçadas de despejo durante a pandemia ou estejam sofrendo reintegrações de posse, né? Inclusive tem levantamentos, já existem levantamentos, inclusive, do aumento da população em situação de rua por causa da situação dos despejos. Então essa é a situação trágica e dramática que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. Talvez, depois de uma denúncia internacional, né, e da nossa pressão, talvez a gente consiga algum grau de reversão dessa situação, né? Mas a gente tem que continuar lutando para ver se a gente modifica essa agenda tão trágica no Brasil, viu, Thalita? Certamente. Olha, quem quiser acompanhar, amanhã, às 10 horas da manhã, no Facebook do Instituto Polis, acontece, então, essa transmissão desse ato online internacional com participação de representantes da ONU e de lideranças de movimentos sociais do México, Itália, Estados Unidos, Índia, África do Sul, Espanha e, é claro, Brasil. Benedito Barbosa, da União dos Movimentos de Moradia e da campanha Despejo Zero, e o Nelson Sauri Júnior, que é advogado e representante do Instituto Polis aqui com a gente. Dito, Nelson, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Despejo zero, em defesa da vida no campo e na cidade. É isso, um abraço para vocês, uma boa tarde, até, tchau, tchau. Tchau, Thalita.